Bom dia, terceiro ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre geometria molecular. Para isso, vocês devem ter em mãos sempre a tabela periódica. Lembrem que é a única arma que vocês têm, tá? Eu falo sempre disso em sala de aula. É importante que vocês façam e prestem atenção e peguem como auxílio, é a única consulta que temos, tá? Bom, geometria molecular. A primeira delas é a linear. Quando nós falamos em geometria linear, nós temos um ângulo de 180 graus. Coloquei aqui dois exemplos nessa folha. Substância simples, que é o caso do gás oxigênio, e o dióxido de carbono, que é o caso do CO2, ok? Próxima geometria que nós vamos falar é a angular. E quando nós falamos em angular, óbvio, nós vamos ter um ângulo menor que 180 graus, tá? Coloquei aqui como exemplo a água. Próxima geometria que nós vamos estar falando é a trigonal plana, né? Trigonal plana, o que vai acontecer na trigonal plana? Nós vamos ter aqui o caso do BF3. Observe que não tem par de elétrons disponível no elemento central. Já na piramidal, o que acontece na piramidal? Nós vamos ter três elementos em volta do átomo central, que no caso aqui nós temos o hidrogênio, e o nitrogênio ele tem um par de elétrons disponível. Observem aqui, ó, tá? E nesse par de elétrons disponível aqui, isso que é a diferença da piramidal para a anterior, né? Da trigonal plana. A última de hoje é a tetraédrica, elemento central, né? Com 4 ligantes, que é o caso do metano. Bem, fechado isso, nós vamos estar verificando a polaridade. Quando nós falamos em polaridade, nós falamos em cargas. Então, nós vamos ter aqui o caso das ligações iônicas, né? Que eu coloquei o exemplo do NaCl, onde eu tenho uma ligação de um metal com um ametal. Então, o que vocês têm aqui? Vocês têm o sódio já doando o seu elétron para o cloro. Lembrando, o sódio, ele está aqui, ó, na tabela periódica, né? Está na primeira coluna, e a eletronegatividade ela vai sempre da onde? Da coluna 1A em direção à coluna 0. Ela aumenta nesse sentido. Não posso esquecer disso. E o outro caso que eu coloquei aqui são das ligações a metal com a metal, que é a ligação covalente. Eu coloquei o caso do ácido clorídrico, hidrogênio ligado ao cloro. Quem é mais eletronegativo? O cloro. Lembrando que o cloro está lá próximo, é a penúltima coluna, são dos halogênios. Eu não posso esquecer dessa questão da tabela periódica. Então, estudem com a tabela periódica, tá? Então, o que vai acontecer? O vetor eletronegatividade, ele vai da onde? O cloro, ele vai puxar esses elétrons do hidrogênio. Por isso que nós vamos ter as cargas parciais positivas para o hidrogênio e a carga parcial negativa para o cloro. E lembrando, ácidos são polares. E a nossa aguinha, né? Então, no caso da água, nós temos uma geometria angular. O vetor, ele vai da onde? Do hidrogênio em sentido ao oxigênio. Lembrando, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, né? Então, esses vetores aqui, no caso, no exemplo da água, o que vai estar acontecendo? Esse vetor aqui, eles não vão se anular, tá ok? Então, esse mi resultante, esses vetores da eletronegatividade, o que vai acontecer? Eles vão ser diferentes de zero, tá? E isso vai dar uma água, né? No caso da água que nós estamos falando, né? Discutindo, ser um composto, polar. Então, toda vez que o vetor eletronegatividade for diferente de zero, isso nós vamos ter substâncias polares. Apolar, nós temos aqui o caso do quê? Os vetores eletronegatividade nós não vamos ter no caso de substância simples. E no caso do CO2, o que acontece? O vetor vai se direcionar sempre para o elemento mais eletronegativo. Então, no caso aqui do CO2, que tem uma geometria linear, e os vetores já vão para o oxigênio, eles se anulam, portanto, eu vou ter um vetor eletronegatividade igual a zero, tá? Isso confere para a substância uma ligação covalente apolar.
Quais são as aplicações que nós temos no cotidiano? Vou dar um exemplo de cotidiano, né? A nossa aguinha com gás, né? No caso da nossa aguinha com gás, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter a água, que é uma substância polar, e o CO2, que é o gás, né? A parte gasosa que nós temos nessa mistura. E quando nós olhamos uma água com gás ou quando nós olhamos um refrigerante, nós conseguimos observar a água, que é a substância polar, com o CO2, que é uma substância apolar. Isso faz com que a gente tenha um sistema heterogêneo. Beleza? E lembrando, semelhante dissolve semelhante. Apolar mais apolar, sistema homogêneo. Polar com polar, sistema homogêneo. Apolar com polar, um sistema heterogêneo. Tá? Vou colocar de novo aqui para vocês não esquecerem. Beleza? Próximo passo nosso são as nossas atividades, tá? E nas nossas atividades vocês precisam estar fazendo as leituras. É muito importante que vocês façam a leitura. E vamos utilizar o livro-texto, tá? Então aqui está a nossa atividade, ok? Então vocês vão me fazer a leitura, página 276 a 282. Vão grifar as palavras-texto que eu já mencionei aí, que vocês já estão visualizando, tá? Vão fazer TM e TC, capítulo 5 e capítulo 6. Tudo isso que nós estamos falando está no Alfa 2, ok? Vou responder rumo ao Enem, página 603, exercício 4 e 5. Beleza? Então, vocês vão fazer isso e nunca esquecer de ter a tabela periódica em mãos. Lembrando, consultem os vídeos das correções, tá? Lembrem, a única arma do estudante numa prova é a tabela periódica, tá? Beijos e bom trabalho. Até a próxima. Tchau.